E aí, pessoal, tudo bem? Tô de volta, Elton Luiz, com mais um episódio do NKCast, o podcast da NK Bariátrica. E a gente fala de quê? Saúde. Claro, porque muita gente pensa que uma cirurgia bariátrica é só uma questão de estética. E aí eu tenho duas nutricionistas aqui. Já vou dar boa tarde, né? Pra Suelen Sheyman, tudo bom? Tudo bem. E pra nossa Sandy Speck, que todo mundo já conhece, né? A Sandy que esteve conosco em um outro episódio. Na verdade, dois, né? Dois outros episódios. Porque não é simplesmente chegar, eu quero reduzir o meu peso, porque é uma questão estética, porque a gente já falou que não é, que é uma questão de saúde. E aí depois deita na maca, faz a cirurgia, doutor Nicolas corta, costura e você vai embora. Não é assim que funciona, não é? Não é assim que funciona definitivamente. Então, como a gente falou que é uma questão de saúde, existe todo um processo a ser realizado. E um dos processos, um dos passos, está a cargo delas, né? Que é a questão nutricional. Então, como a Sandy já fez as honras em outros episódios, tá, Suelen? Vamos começar contigo. Vamos. Eu chego, primeiro atendimento, depois de passar pela psicóloga, aí passa por vocês ou vocês antes da psicóloga? Não existe uma padronização. Geralmente começa com a psicóloga, como são 3 sessões de acompanhamento com a psicóloga, geralmente acaba finalizando com a Nutri, ou então inicia com a Nutri e finaliza com a psicóloga. Não existe uma padronização exata sobre isso. Tá, e aí agora o papel da Nutri, qual é? Beleza, tá ok, pode ir ou não? Senta aqui e vamos conversar. E aí já pega a canetinha, aquela lista de perguntas que vocês têm, né? E vai no sim, talvez, não e anotação, como é que é? Porque assim, a anamnese, o que é a anamnese, né? É uma evolução que tu vai fazendo do paciente, ou seja, tu coleta todos os dados dele. Então, sinais e sintomas, né? Se o intestino funciona ou não, quantas vezes ele come por dia, por que ele tá ali, da onde que vem a ideia de fazer cirurgia bariátrica. Intestino funciona vai no banheiro ou não. Quantas vezes por dia? Vamos traduzir, né? Para que as pessoas entendam. Porque né? também faz parte, até essa questão intestinal, faz parte da própria imunidade, Sim. né? Se o intestino não estiver funcionando, a imunidade também dele já vai estar mais baixa. Então, a gente já vai fazendo essa pré-avaliação com a anamnese. Então, coletando o máximo de dados possíveis da saúde desse paciente. A partir dessa coleta de dados, a gente vê a necessidade de já entrar em contato com a psicóloga. Aí une. Isso, exatamente. Então, por exemplo, a gente atendeu um paciente e a gente ficou um pouco inseguro em relação até às próprias informações que o paciente estava dando no momento da consulta. A gente já parte para conversar com a Rafaela, que é a psicóloga da equipe, para ver o que ela achou na avaliação desse paciente. Como ela faz 3 avaliações, na primeira e na segunda ela já consegue mais ou menos ter um diagnóstico de realmente se esse paciente é apto a fazer uma cirurgia bariátrica, né? Eles mentem? Eu já vou direto, os pacientes mentem, não? Sim, eles mentem. Por quê? E como? E se auto-sabotam, né? A pessoa, ela tá se enganando, mentindo pra si mesma. Então, não adianta passar com a gente, mentir pra gente e, querendo ou não, a gente sabe que a pessoa tá se auto-sabotando. Então, isso acontece com muita frequência. Mas mente por quê? Tem um motivo específico? Eu quero porque eu quero fazer, então vou mentir que eu não tô legal pra poder fazer. É que é uma distorção. Então, a pessoa não consegue se enxergar se sabotando. É uma forma inconsciente de ela fazer as coisas por prazer. Só que ela acha que, como ela está fazendo aquela atitude de comer compulsivamente, por exemplo, por prazer, ela está fazendo bem para ela. Só que ela não está entendendo que aquilo dele não está sendo bom para a sua saúde. E às vezes nessa falta de percepção da própria atitude que ela tem, ela não consegue saber que ela belisca, que ela é realmente compulsiva. Então esse transtorno, né, na verdade é um transtorno psicológico mesmo, por isso a necessidade da psicóloga no grupo é importantíssimo para que seja avaliado e por isso que tem essas sabotagens. E tem a sabotagem inversa, deixa eu ver se consigo explicar, que é justamente eu não preciso fazer, certo? Não estou apto a fazer a cirurgia, mas eu quero fazer por uma questão de estética, então eu vou mentir para poder fazer. Isso também já ocorreu ou não? Já. Sério? Sim. Porque essa questão da saúde, né, a pessoa... ali ela viu que nos exames ela tá com gordura no fígado, ela tá com alteração de colesterol, ela tá com uma pré-diabetes. Ela, não, é saúde. Só que ela coloca aquilo dali como sendo assim, vocês estão vendo que eu tô precisando, né? Só isso. que ela quer mais a estética do que a própria saúde. Exato. É isso que ela se importaria mais com aquilo. E realmente, a gente já teve algumas atitudes assim, a gente já avaliou dentro do consultório que a pessoa realmente estava mentindo, porque daí a gente foi conversar com a psicóloga para ver se chocava as informações. E as informações não batiam. Não batiam.
Então, essas 3 é para ter certeza mesmo, né? Tipo, as Sim. 3 provas de fogo, né? Tanto é que a gente faz acompanhamento, se necessário, junto com a psicóloga. Ah, vocês todas? Tudo junto? Isso. Inclusive, já aconteceu casos de o acompanhante da paciente ter que estar na consulta com a gente, para a gente poder passar todas as orientações, porque não é só a paciente, precisa, num todo, né? O pessoal que está em casa precisa entender como é que funciona a bariátrica, o processo de preparação, o processo de pós também, né? Então, essa informação ela também é muito importante e a gente trabalha bastante em relação a isso. Por isso que a gente frisa e fala que é muito importante o acompanhamento multidisciplinar, multiprofissional, né? Todo mundo junto. Então, é muito legal e é o nosso diferencial. É importantíssimo o entorno, as pessoas que convivem, estarem cientes do que está acontecendo. Por isso que o que a Suelen acabou de dizer, que é importante estar junto para saber e para não oferecer às vezes, né? Tipo, toma essa Coca-Cola aqui. Exatamente, a oferta. Porque geralmente, se a pessoa não vê ali o produto na frente, ela não vai se sabotar. Agora, se alguém vê assim, por exemplo, poxa, eu tô vendo que a minha mulher, né, tá no processo de pós-cirúrgico, fazendo recuperação, na dieta líquida e tudo mais, e aí vê que ela tá mais triste, porque, claro, ela não tá tendo as mesmas atitudes, não está tendo a mesma rotina alimentar do que antes. E aí ela sente falta, porque ela preza muito também pelo desejo, em busca do prazer através do alimento. Então, às vezes, seja o marido, algum familiar vai lá e oferece algum alimento que ele sabe ou ela sabe que a pessoa iria ficar muito feliz. É mais ou menos como se vocês não tratassem só o paciente. Vocês tratam a família ou os integrantes mais próximos? Um assunto que eu gosto de abordar muito é sobre o processo de reeducação alimentar antes da cirurgia. Tem muita gente que pensa que a consulta nutricional, enfim, serve só para as orientações de pós-operatório, que precisa ser feito no pós. Mas eu gosto de frisar muito no pré-operatório porque a gente comentou da sabotagem, né? A pessoa ela se auto-sabota. E o que acontece? Eu percebo e acredito que a Sandy também acaba percebendo. Despedidas. Vou fazer cirurgia bariátrica, vou começar a me despedir, vou me hoje. despedir. Aí vai pra pizzaria. Exatamente. Então, eu sempre falo que é nesse período em que começa o processo de reeducação alimentar e que a pessoa precisa, sim, começar a entender que não existe esse negócio de despedida. Ela vai ter uma nova vida, uma nova reeducação alimentar, uma nova alimentação, um novo estilo de vida. Então, precisa começar a trabalhar isso, sim, antes de fazer a cirurgia bariátrica. Porque imagina, eu sempre abordo, né? Imagina, tu se alimenta errado uma vida toda, vai fazer cirurgia bariátrica, come errado até o último momento. Tu fez a cirurgia, tá debilitado, querendo ou não mais sensível, e tu vai começar a alimentação do zero, né? Não Sim, tem um estilo, novo. não tem um padrão de alimentação saudável, enfim, por isso que a gente sempre orienta da melhor maneira possível como se alimentar, a importância de fracionar as refeições, porque outra coisa que acontece muito, eu não sei porque eu não emagreço, porque eu não como nada durante o dia, né? Então, isso acontece muito também. Então, a gente orienta e frisa a importância do fracionamento das refeições, da mastigação, que é outro ponto muito importante. Eu sou terrível, isso nós vamos precisar conversar também. Então, são várias orientações e informações que a gente trabalha antes da cirurgia, que é primordial, de extrema importância, para que lá no pós-operatório tenha uma boa recuperação, né? Que não seja novidade aquele estilo de Acho vida. que não seja tão impactante, né? Exatamente, é isso Porque mesmo é um que eu queria impacto, falar. né? É um impacto, você vai mudar. A gente fala que é uma mudança forçada, né? Sim. Porque, como a Suelen falou, a gente precisa desse aporte pré-cirúrgico para que a pessoa comece a entender que ela realmente vai precisar mastigar mais, que ela vai precisar fracionar mais as refeições, para que esse pós-cirúrgico ele realmente seja menos sofrido. Porque se a pessoa faz, como a Suelen falou, se despede até o final, aí faz ali a preparação, né, da cirurgia, porque tu tem uma preparação antes da cirurgia, dependendo do tipo de técnica, né, usada na cirurgia, vai ser de 5 ou 3 dias de mudança de consistência. Dali ela já vai ter mais ou menos uma noção de como que vai ser os próximos 30 dias. E daí depois da cirurgia, quando é liberada a dieta, são 30 dias realmente de uma adaptação e bem intensa, porque são 15 dias de dieta líquida, 15 dias de pastosa, e isso realmente é uma mudança muito forte para esse paciente, né? Então, se ele não tiver com essa cabeça mudando antes, ele vai sofrer muito mais. Tanto que tem pessoas que, dependendo do paciente, né? É bem engraçado como é individual isso.
Tem pessoas que se sentem muito fracas, tem pessoas que se sentem bem, que até brincam assim, nem parece que eu fiz cirurgia, porque se sentem bem. Tem pessoas que têm constipação por muito tempo, tem pessoas que acabam tendo uma desidratação muito grande, então depende de paciente para paciente. Então essa reeducação, ela sendo começada antes, o paciente no pós-cirúrgico vai sofrer muito menos essa adaptação. Porque, como eu falei, é forçado porque ele sabe que fez cirurgia, ele não vai querer se prejudicar. Então ele não vai querer fazer nada fora do que foi orientado no pós-cirúrgico. Esses pacientes, por esses N motivos que vocês elencaram aqui, continuam sendo acompanhados por vocês por mais tempo. Não é assim, terminou, saiu da lá, ok, beleza, muito obrigado, toma aqui essa lista de coisas que tem que fazer e tchau, passar bem. Não é assim. Não. A gente sempre fala que é imprescindível os 2 primeiros anos de ele estar mais, assim, periodicamente falando, sim, estar mais atuante ali nas consultas, né? Então, a cada 2, 3 meses, é que depende muito do paciente, né? Sim. Depende do organismo, né? De cada um. Isso, exatamente. Então, assim como a gente exige que seja feito o acompanhamento com a psicóloga, é imprescindível que seja feito com a gente também. Até porque, principalmente no primeiro ano, a cada, vamos dizer, bimestralmente falando, vai tendo uma evolução diferente na consistência da dieta, na quantidade da dieta, no que ele pode ou não pode comer, porque daí a gente vai liberando determinados alimentos depois de um certo período. Rapidinho, tá? O que é dumping? Então, o dumping, ele é como se fosse uma sensação de hipoglicemia. Isso é pós, né? Isso. E ele acontece por conta da má alimentação, excesso de, né? Pode ser excesso de açúcar por consumir açúcares ou gordura também, ou quantidade muito grande, né, muito calórica. Então por isso que a gente sempre fala, o acompanhamento nutricional é de extrema importância para evitar, por exemplo, até o próprio dumping, né, que acaba acontecendo exatamente por isso, a alimentação errada. Então é outro ponto que eu pego muito no pé antes de fazer a cirurgia, para que esteja bem orientado e saber a importância do porquê seguir todas as orientações corretamente. Tá, e o entalamento? Até o dumping, ele pode, na verdade, aparecer mais nos pacientes que fazem bypass do que na sleeve. Depende da técnica também. É mais comum no bypass, mas assim, já teve paciente de sleeve que teve a sensação de dumping também. E o entalamento, ele acontece em alguns pré-dumpings, assim, né? Seria um pré-dumping, por exemplo. Mas o entalamento é mais comum, por quê? Porque o entalamento, tu não precisa estar escolhendo um alimento de qualidade inferior. O entalamento é justamente o fato de o paciente não mastigar adequadamente esse alimento ou colocar grande quantidade de comida na boca. Então, ele até mastigou bastante, mas a quantidade de comida que ele levou à boca antes de engolir foi muito para no momento da passagem entre o esôfago e o estômago, ele entalou ali na entradinha do estômago. Então, o entalamento é isso, é quando o bolo alimentar fica ali restrito, então ele para, como se fosse um concreto que tivesse ali, né, parado, e aí o que o organismo começa a fazer? O esôfago, ele é uma musculatura, então ele começa a forçar para empurrar para fora. Então, tem pessoas que ainda comentam assim, eu vomitei, mas não veio aquele gosto de vômito, porque o vômito tem gosto, né? Enfim, mas é por causa da acidez estomacal. Vocês viram que aqui é um podcast real oficial, né? Então, assim, o pessoal fala assim, eu vomitei, mas eu fui aquele gosto de vômito. É justamente porque não veio a acidez do estômago, né? Porque não passou. Exatamente. Então, eu falo, isso aí é bem o entalamento, é quando o teu bolo alimentar ficou ali no esôfago e era muita comida e não conseguiu passar. Porque tu percebe, tu tem que imaginar que é um funil. Então o bolo alimentar foi ali, no finalzinho trancou. E aí aquela sensação mal-estar, o quê? Parece que a pessoa está tendo um ataque cardíaco. E aí o paciente tem que se levantar, caminhar, respirar, porque fica até mais ofegante, assim, até a respiração acaba atrapalhando. E depois vai tranquilamente. Ou a pessoa vomita, o que é ruim, né? Porque ele está num processo ali de recuperação, de cicatrização. Ou depois de um tempo vai passando aos pouquinhos. Por isso que a questão da mastigação deve ser trabalhada muito forte. Como vocês podem perceber, aqui não tem meias palavras. A gente fala mesmo o que acontece e o que acontece de bom e de ruim, né? Mas acontece por quê? Porque não está acompanhando, não está seguindo as orientações. Então tem que fazer isso. Siga as orientações junto com as nutricionistas, né? Para você que vai fazer a cirurgia, a gente está dando todas as dicas, inclusive das coisas que não tem que fazer, né? Não adianta vir aqui ser tudo bonitinho, muito bonito, o ambiente é lindo, na casa aqui do doutor, da Lelê, tá tudo bem. Mas se você não seguir as orientações dessa equipe multidisciplinar, aí você pode se dar mal. E tem esses 2 termos que eu quis abordar rapidamente no final desse nosso episódio. E aí, NK Bariátrica, você sabe, a sua saúde no peso certo. A gente volta no próximo episódio. Até a próxima.